tu sabe o que precisa fazer e não faz. Quando tu quer ter uma coisa, ser alguma coisa, realizar alguma coisa, mas ao invés de tu seguir o caminho que vai te levar para aquilo que tu quer, tu segue o caminho contrário. Isso é autossabotagem. Quando tu sabe o que tu precisa fazer, mas as tuas ações, as coisas que tu faz, os teus caminhos estão te levando pro lado oposto do que tu realmente quer fazer. Oiê, eu sou a Kini e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre autossabotagem. O que é autossabotagem e como parar de se autossabotar. Mas antes de tudo, deixa eu te pedir, clica aqui no gostei, tá? Isso me motiva demais a continuar trazendo esse tipo de conteúdo aqui para ajudar vocês. Como que acontece a autossabotagem? Nos últimos vídeos eu tenho falado com vocês aqui no canal sobre bons hábitos, sobre hábitos saudáveis, hábitos produtivos, e a gente vem numa rotina aí tentando ter esses hábitos. Digamos que tem um hábito que tu já sabe que tu quer implementar na tua vida, que tu quer fazer, e que tu se dispôs a fazer esse hábito todos os dias. Seja fazer academia, seja fazer a caminhada, seja estudar, seja ler 3, 5 páginas de um livro por dia. Mas chegou um determinado dia, hoje, que tu precisa fazer aquele hábito que tu falou que ia fazer, ir pra academia. Mas a tua força de vontade não é maior do que a força de vontade necessária para te fazer aquele hábito, para te ir pra academia. Só que tu não quer aceitar isso. Tu não quer aceitar que tu não quer fazer aquilo. Então, o teu cérebro vai inconscientemente, tá? O teu cérebro vai arrumar uma desculpa. Como assim? Eu me dispus a fazer exercício e ir pra academia 5 dias por semana, ir pra academia toda semana. Hoje é segunda-feira, tu tem que ir pra academia e tu tá sem vontade de ir, tu não quer ir, tá? Sem vontade. E aí o teu cérebro vai te enganar e aí tu vai procurar uma coisa pra compensar o fato de tu não querer ir. Por exemplo, mas semana passada eu fui todos os dias. Tá tudo bem se eu não ir hoje. Tu fez um hábito, tu prometeu que tu ia comer saudável durante a semana e no fim de semana só que tu ia comer besteira. É segunda-feira, tá louca de vontade de pegar um chocolate, de pedir uma pizza, de comer uma besteira. E aí tu vai dizer o quê? Mas semana passada eu comi tão direitinho, agora eu posso. Não tem problema. Percebe que a gente vai compensando? Vai ter uma prova aí na frente, tu prometeu que tu ia estudar 1 hora por dia, mas tu não quer estudar. Hoje tu não tá com vontade, tu não quer estudar 1 hora por dia. Então tu vai dizer, não, mas eu prestei tanta atenção na aula, eu prestei tanta atenção nas coisas que o professor falou em aula, que eu acho que eu não preciso estudar hoje, que eu prestei atenção. Percebe como a gente fica compensando as coisas pra não simplesmente encarar e a gente ter essa barreira de dizer, eu não quero, eu não tô com vontade. Então a gente fica procurando justificativas, alternativas, tentando transferir essa culpa aí pra outra coisa. Mas hoje eu falei que eu ia assistir o vídeo da Kini. Mas tá saindo o episódio novo daquela série que eu gosto, vou assistir. Isso é tu se auto-sabotar. Quando tu se dispõe a fazer alguma coisa, tu sabe que tu quer fazer uma coisa, tu precisa fazer aquela coisa, mas tu fica achando justificativas e formas de que tu entenda que tá tudo bem tu não fazer, de que tu pode compensar aquilo depois. Perceba que tu tá criando uma zona de conforto pra te sentir bem por não estar fazendo o que tu deveria estar fazendo. Quando eu saí do meu trabalho na escola para trabalhar e viver do YouTube, gravar os meus vídeos, viver na internet, eu achei que ia ser 1000 maravilhas, que ia fluir, eu ia gravar um monte de coisa, eu ia fazer 1, 2, 3 canais, ia bombar. Gente, mas às vezes eu sinto que é mais difícil para mim trabalhar aqui, dentro da minha casa, gravar os meus vídeos, fazer as minhas coisas, do que lá no trabalho, porque eu fico me auto-sabotando. Quantas vezes eu gravei um vídeo, fiz um vídeo pro canal e postei, e às vezes ficava 4 meses, 5 meses sem postar outro, porque eu pensava que ninguém ia gostar, que nunca tava bom, e ficava colocando defeito nas coisas que eu fazia. A autossabotagem é meio que uma proteção para nossa autoestima. Como assim? A gente não quer se magoar, a gente não quer se decepcionar e a gente tem medo. Se eu fizer aquilo que eu quero fazer e não dar certo, eu posso me decepcionar. Então a autossabotagem é tu, mesmo sabendo que tu realmente quer muito alguma coisa, tu não faz porque pode ser que tu vai se decepcionar, porque pode ser que dê errado, isso vai te frustrar. Então, para evitar uma dor lá na frente, alguma coisa que tu acha na tua mente que não vai dar certo, tu fica se auto-sabotando, porque pode que não dá certo. E assim, tu preserva
Tu protege a tua autoestima pra ti talvez não sofrer ali na frente. Mas se auto-sabotando desse jeito, tu se priva de viver um monte de coisas incríveis, né? Tu pensa, mas pode não dar certo, mas as pessoas podem não gostar, mas pode dar muito errado. Tá, mas e se der certo? A probabilidade pode ser muito maior e às vezes a gente não se dá conta disso. Isso é uma coisa que me impediu muito tempo de evoluir na vida, porque eu ficava pensando, mas se não der, e se eu errar, e se eu me frustrar, e daí depois, eu vou me decepcionar, e daí eu nunca mais vou querer fazer mais nada na vida. A culpa dos nossos erros ou das coisas não terem dado certo, quando tu não chegou num sucesso e na realização em alguma coisa, pode ser uma coisa pequena, uma coisa grande, mas a autossabotagem te faz transferir a culpa para essa outra coisa. Por exemplo, amanhã de manhã eu tenho um trabalho, eu tenho uma prova, e ao invés de ficar estudar durante a noite, ao invés de passar ali horas estudando, eu resolvi sair com os meus amigos para beber. E aí eu cheguei em casa tarde, não deu tempo de estudar. Só que amanhã, se eu reprovar nessa prova, nesse trabalho, nesse teste aí que eu tenho para fazer, a culpa não vai ser só minha, né? A culpa foi dos meus amigos, porque eles me convidaram para sair, porque a gente bebeu, porque eu cheguei em casa tarde. Percebe como a gente acaba transferindo essa culpa? E isso é para proteger a nossa autoestima, pra gente transferir a culpa das nossas responsabilidades para os outros. Só que eu percebi que essa autossabotagem, ela diminuía demais, retardava, na verdade, o meu sucesso, o meu desenvolvimento. A autossabotagem diminui e retarda o nosso desenvolvimento. A gente não consegue crescer, evoluir, enquanto a gente fica se auto-sabotando. Às vezes a gente acha que a gente quer muito fazer alguma coisa. Eu sempre dou o exemplo de gravar vídeos pro YouTube, de ter um canal, porque é a minha experiência, assim. Digamos que tu queira ter um canal no YouTube e tu acha que tu não tem capacidade para isso. Porque eu não sei editar, eu não sei gravar, eu não sei o que falar. Só que no mesmo tempo que tu pensa essas coisas, por outro lado, tu também não pesquisou como gravar. Tu também não foi atrás de ver como é que faz para editar um vídeo. Tu também não foi atrás de assuntos para descobrir no que tu é boa para falar. Então, se por um lado tu pensa que tu não sabe fazer aquelas coisas, que tu não tem capacidade para fazer aquelas coisas, tu também não tá correndo atrás de descobrir se realmente tu tem. Então, talvez tu esteja se sabotando, dizendo eu não sei, eu não consigo, eu não posso. Quem sabe tu sabe. Quem sabe tu tem capacidade, só que tu não desenvolve essas aptidões, tu não desenvolve essas habilidades simplesmente porque tu tem medo de não saber, tem medo de ser difícil, tu tem medo de que vai dar errado, mas pode dar certo. Eu acredito que a autossabotagem é mentir pra gente mesma. Quando eu fico inventando coisinhas pra justificar o que eu não quero fazer ou pra transferir a culpa que era pra ser minha pra outra coisa, pra qualquer outra coisa. Eu não tenho capacidade pra isso. É outra frase típica de quem está se auto-sabotando. Como é que tu sabe que tu não tem capacidade se tu nem tentou ainda? Tu quer tanto fazer aquilo, tu quer tanto realizar aquele sonho, tu quer tanto fazer aquela coisa, só que tu fica dizendo que tu não consegue, que tu não tem capacidade, mas tu nem foi lá tentar. Então, assim, não dá pra dizer que eu não consigo, que eu não sei, que eu não tenho capacidade pra fazer alguma coisa se eu ainda nem tentei fazer. Então, e mesmo que tu tenha tentado uma vez e não tenha conseguido, não quer dizer que tu não tem capacidade, porque quem tentar apenas uma vez e já desiste, não significa que a pessoa não consegue fazer, só que ela desistiu cedo demais, talvez tentasse pela segunda, pela terceira. Um exemplo é a minha habilitação. Eu não passei de primeira. Eu chorei demais porque eu fui lá e reprovei na primeira. Eu tinha que fazer a baliza em 4 minutos. Eu levei 4 minutos e 5 segundos. O cara não deixou passar, né? Protocolo, passou os segundinhos ali. Não derrubei a baliza nem nada, mas passei 4 segundos. E aí ele disse, volta outro dia, semana que vem, te reinscreve lá e faz a prova de novo. Gente, eu fiquei devastada. Eu falei pro Bi, não vou mais fazer, não consigo fazer. Chorei demais. Eu pensei, eu não consigo fazer nada, eu não presto pra dirigir, nunca vou dirigir. E fiquei decepcionadíssima comigo mesma. Mas na outra semana eu fui lá e tentei e passei. Quer dizer que eu aprendi a dirigir em uma semana? Não. Mas quer dizer que nem sempre vai dar certo da primeira vez, e se der errado na primeira vez, tu tentar e não der certo, não significa que tu não tem capacidade para aquilo. Significa que tu só tá desistindo cedo demais. Então, assim, só diz assim, eu não consigo fazer isso, se tu já tentou 1 milhão de vezes, já fez de todo jeito que tu achou que desse certo, não deu. Daí, quem sabe, realmente não tem capacidade para isso, né? Mas é muito raro, porque todas nós temos capacidade à grandeza. Todas nós temos essa capacidade, todos nós temos como ser pessoas bem-sucedidas. Só que às vezes a gente desiste muito cedo.
Outra coisa que me ajudou a lidar com a autossabotagem é entender, perceber que eu mereço ter uma vida boa. Quando a gente vem de uma família muito pobre e de uma situação financeira muito ruim, parece que a gente não merece o sucesso. Parece que não vale a pena tu se esforçar para fazer aquele hábito, para ser a tua melhor versão, porque aquilo é bom demais para ser verdade, aquilo é inatingível, inalcançável. É uma montanha inescalável que ninguém consegue subir. Só que quanto mais tu vai te esforçando, e quanto mais eu ia me esforçando, eu percebia que eu ia crescendo e que aquelas coisas que eu parecia que eram tão distantes, eu tava chegando perto. E isso me dava muito medo. A primeira vez que entrou um dinheiro grande assim na minha conta, 10 mil reais. Eu lembro que eu fiquei muito assustada e com medo, porque parecia que eu não merecia aquilo ali. Poxa, eu gravo vídeos, sabe? Eu sento e falo com as pessoas e fico conversando e tô ganhando dinheiro com isso, e falando das minhas vivências, das minhas experiências, mas são coisas tão simples. Tem gente que trabalha de segunda a sexta-feira, de domingo a domingo dentro de um supermercado e não ganha isso, sabe? Parecia que eu tava trabalhando pouco demais para aquele valor, parecia que eu não merecia aquele sucesso, aquele dinheiro que eu tava ganhando. E como isso me segurava para mim não crescer. Eu lembro que teve um tempo que eu parei de gravar vídeos porque eu tinha medo do sucesso, porque a minha família toda era pobre, porque eu não sabia o que eu ia fazer. Então percebe que a gente fica se auto-sabotando. Eu ficava me segurando, parece que sempre amarrado, uma corda me puxando para trás para mim não crescer, porque parecia que eu não merecia aquilo. Mas quando a gente se esforça por uma coisa, quando a gente quer, quando a gente começa a realizar um sonho, é porque a gente se esforçou, é porque a gente merece, sabe? Não é imerecido, não é pequena demais ou é só para outras pessoas menos para ti. Por que o sucesso pode ser de outras pessoas e não pode ser para mim? Então uma coisa que ajuda demais a parar de se auto-sabotar é perceber que tu realmente merece coisas boas, merece que a tua vida vá pra frente. E aí tu corta essas amarras, essas cordas que ficam te prendendo na mediocridade, e mediocridade parece um palavrão, né? A pessoa medíocre. Mas medíocre é quem fica na média, sabe? Quem não vai pra frente nem pra trás, quem não cresce, mas também não diminui, fica sempre na mesma. Mediocridade. E às vezes a gente tá nessa situação e tem medo de experimentar o novo, porque imagina se eu chego... Gente, eu morri de medo. Imagina se eu chego numa vida, num patamar, que eu tô ali ganhando 10, 20, 30, 50 mil reais por mês e do nada para isso. O que eu vou fazer? E se a internet cair? E se o YouTube não fazer mais? E se o YouTube não funcionar mais? E se não for mais rentável? O que eu vou fazer na minha vida? A gente começa a se preocupar com problemas inexistentes, com coisas que nem existem ainda. Isso passava demais pela minha cabeça. Poxa, eu vou comprar uma casa, eu vou assumir um financiamento, e se um dia eu não conseguir mais trabalhar, e se um dia a internet não der mais dinheiro, como é que eu vou pagar isso? Eu morria de medo. Mas assim, percebem que são medos irreais, que são coisas do futuro. A gente começa, em vez de focar no presente, eu ficava me concentrando ou no passado ou no futuro, esquecendo de viver o agora. Então é importante demais tu cortar essas correntes que ficam te manipulando e te fazendo de bonequinho Pinóquio, e aí tu não consegue crescer. Porque a autossabotagem, ela te tranca. É como se tu colocasse uma porta na tua frente. Cada vez que tu vai fazer alguma coisa significativa na tua vida, tu vem e fecha a porta. Uma coisa que me ajuda muito a resolver e a parar de me autossabotar é me colocar como espectadora da minha própria vida. Eu amo fazer exercícios de manhã, é o horário que eu funciono, é o horário que dá bem, assim, meu corpo vai tranquilo, eu gosto. E não é uma coisa que eu preciso ir forçada. Mas nem sempre eu consigo fazer exercícios de manhã, nem sempre eu consigo ir pra academia de manhã. Às vezes tem um trabalho de manhã, às vezes tem algum vídeo que eu preciso editar e eu não consigo ir de manhã, por algum motivo. E aí, pra mim não ir de tarde, que é o horário que eu não gosto, teoricamente, de treinar, eu fico me auto-sabotando, inventando desculpas. Ah, mas a academia vai estar muito cheia. Ah, mas a academia vai estar fechada. Ah, mas vai ter só gente que eu não conheço. E aí eu fico criando, né, essa zona de conforto, essa justificativa para não fazer o que eu deveria estar fazendo. Então sempre quando eu me sinto quando eu percebo que eu estou me auto-sabotando, e às vezes eu nem percebo, né, que isso é uma auto-sabotagem, mas é interessante se colocar como espectadora e ver se realmente é de fato aquilo, ou é tu mentindo pra ti mesma, sou eu me enganando pra não fazer as coisas.
Será que a academia realmente vai estar lotada? Será que a academia vai estar fechada? Será que vai ter só realmente pessoas que eu não conheço? E o que que isso de fato influencia no meu treino, no meu exercício? O que eu vou fazer lá é algo só pra mim, não diz respeito a outras pessoas. Então por que que eu preciso saber quem é que vai estar lá? Quando eu começo a desmembrar essas informações todas, eu percebo que não faz muito sentido. E quando tu te olha de fora, imagina que tu é uma amiga, que quem está fazendo isso, quem está falando isso, é uma amiga tua, ou melhor, uma pessoa que tu nem conhece. Tu tá olhando para essa pessoa e ela está fazendo a mesma coisa que tu. Se tu está de fora, analisando essa situação, tu consegue perceber que aquilo ali é uma autossabotagem. Só que quando é com a gente tem esse aconchegozinho, essa zona de conforto, que nem eu disse antes, que a gente não enxerga, né? Então, quando tu olha, tu se coloca como espectadora dessa situação, fica mais fácil de tu entender. Eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso fazer um trabalho, entregar um trabalho, e ao invés de ir fazer isso, eu escolho sentar no sofá e assistir série. Maratonar uma série na Netflix. Se eu me olho, por outro lado, se eu me olho como espectadora, como alguém que está assistindo alguém fazendo isso, eu vou ter uma outra visão da situação, né? Então, sempre tenta, assim, imaginar que tu, seja lá o que tu esteja procrastinando, que tu esteja aí se auto-sabotando para não fazer, esse hábito que tu sabe que tu precisa fazer, imagina que é outra pessoa e que tu tá vendo essa pessoa fazer isso. Isso vai te ajudar a perceber se realmente é verdade isso aí que tu tá dizendo, que tu não pode fazer tal coisa, tal hábito por tais motivos, ou se é uma mentira que tu está inventando para ti mesmo, para te enganar e não ir fazer o que tu precisa fazer. Porque tu não vai querer aceitar sinceramente que tu tá se auto-sabotando, capaz, né? Mas quando tu olha de fora da situação, tu consegue enxergar ela e perceber que droga, eu tô me sabotando. Terapia ajuda demais. Eu sei que muita gente tem ainda uma barreira com terapia, mas às vezes a gente não consegue expor para nós mesmas os nossos traumas, as nossas dificuldades, as nossas barreiras, a gente tem medo de falar sobre isso. E quando eu comecei a fazer terapia, eu me abria, assim, claro, levou um tempo e tal, com as primeiras terapias eu só chorava. Mas a gente se abre e a gente consegue entender por que a gente não faz aquelas coisas. Talvez tu esteja se auto-sabotando e tu não sabe. Talvez tu esteja aí numa frequência, numa sequência de sabotagem, acima de sabotagem, tu sabotando a tu mesma, sabotando o teu crescimento, sabotando o teu desenvolvimento, só que tu ainda não se deu conta. Então, se tu tiver a oportunidade de fazer terapia, de ir no psicólogo, vai, porque isso vai te ajudar muito a descobrir, assim, os motivos de que tu fica barrando o teu crescimento, o teu sucesso. E se tu não puder fazer terapia, tenta te concentrar no teu sucesso. E uma coisa que me ajuda demais, assim, é quando eu sinto que eu tô me sabotando, eu tento tirar de perto as distrações. Por exemplo, eu tô aqui na sala e tem a TV, eu posso mexer no meu celular. E aí, isso são distrações que vão me levar a me sabotar. Não, eu vou assistir 5 minutos de TV, depois eu vou. Quando eu ver, passou 1 hora e eu tô ali. E aí depois eu vou me justificar dizendo que, mas eu vou deixar pra amanhã, porque amanhã vai dar tempo de fazer. Isso é se auto-sabotar. E aí eu fico me auto-sabotando. Eu acho incrível porque eu gravo os meus vídeos no celular e eu tenho certeza, e isso é uma coisa que me mantém concentrada. Se fosse uma câmera ali, meu celular estivesse aqui do meu lado, ia chegar uma notificação, eu ia olhar. Ia chegar uma mensagem, eu ia olhar. Então, assim, um vídeo que eu levo 40 minutos para gravar, ia levar 2 horas. Então, tirar de perto as distrações. E às vezes, gente, eu vou lá pro meu quarto, fecho a porta, tiro a TV da tomada para mim ter certeza que eu não vou ligar. E assim eu consigo trabalhar, assim eu consigo focar e realizar as coisas que eu quero fazer. Porque assim, eu sei que são coisas que são pro meu bem, são pro meu crescimento. E muitas vezes, quem estraga isso sou eu mesma. E reconhecer isso é o mais difícil, né? Que quem está barrando os teus sonhos, o teu crescimento, não são as outras pessoas, é tu mesma. Porque independe, né, das outras pessoas o meu crescimento. Depende do que eu vou fazer da minha vida e das atitudes que eu vou tomar. E às vezes a gente fica transferindo a culpa, mas o fulano falou isso, mas a fulana disse que eu não consigo, mas o ciclano disse que não é pra mim tentar porque não vai dar certo. Só que isso é tu jogando a culpa para outras pessoas do porquê tu não quer fazer. Então, guria, vamos parar de se auto-sabotar e percebe que tu é uma guria incrível, que tu tem capacidade, para de ter medo das realizações, tá? Porque tu realmente consegue. E assim, se tu sabe onde que tu quer chegar, tu tem um objetivo,
caminhe rumo a esse objetivo. Se tu perceber, poxa, eu quero emagrecer. Tu percebe que as atitudes que tu tá tomando não são as atitudes de quem está buscando por emagrecimento. Opa, vamos mudar, vamos para o outro caminho, porque não tá certo. Sempre analisa as situações, tá? Porque isso vai te ajudar a perceber o que é que tá acontecendo e se tu tá de fato se sabotando ou não. Espero muito que tu tenha gostado desse vídeo. Se tu gostou, não esquece de avaliar clicando no gostei e de te inscrever aqui no meu canal se tu ainda não é inscrita. Super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!